Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu vou colocar as questões, depois, se o Sr. Ministro puder responder à frente, agradecia. Ora bem, nós, em 2 anos, vamos reduzir a dívida pública em cerca de 10 pontos percentuais à conta da inflação. E isto não é algo que irá permanecer para o futuro. Foi um jackpot que saiu nestes anos ao Governo. A nossa dívida direta do Estado vai aumentar para 311 milhões de euros. Aumenta de 298 mil milhões para 311 mil milhões de euros. E há aqui uma questão que nós temos que fazer, que é, portanto, nós estamos a falar na criação de um fundo, quando na verdade podíamos estar a reduzir a dívida pública com parte desse valor, e não parece que seja essa a estratégia do Governo ao criar esse fundo, que leva desde logo, pelo facto de existir essa dívida, portanto também existem os juros associados a essa dívida que poderiam ser poupados para serem gastos, por exemplo, no investimento ou noutras rúbricas que fossem consideradas estratégicas para o país. E há aqui uma pergunta que eu devo fazer também, que é, a dívida direta aumenta destes 311 mil, quando eram 298 mil, sendo que 6.500 milhões resultam de uma componente que tem a ver com a aquisição de ativos financeiros. E ninguém sabe o que isto é. Ou seja, porque é que nós vamos aumentar a dívida direta do Estado relacionado com ativos, a aquisição de ativos financeiros, portanto, em 6.500 milhões de euros. O que é isto? Não é? Queríamos saber esse detalhe. Depois, constatamos também que, ao contrário do que o Sr. Ministro das Finanças há pouco disse sobre a produtividade, que eventualmente ela estará a aumentar, ou que existem essas perspectivas, elas são perspectivas. Porque o que nós sabemos verdadeiramente é que, quando comparado com 22 países da União Europeia e com os dados mais recentes da OCDE que estão disponíveis, Portugal ocupa o 4º pior lugar destes 22 países. E não existe nenhuma medida no orçamento para estimular a produtividade. E este é um dos maiores desafios que o país tem. E é curioso que o Sr. Ministro diz que as qualificações aumentaram muito nos últimos anos, e eu não desminto isso, portanto, elas aumentaram muito, mas isso não está a ter o reflexo que nós precisamos em termos de produtividade. E sem crescimento e produtividade nós não conseguimos pagar melhores salários e vamos continuar a caminhar nesta estratégia que o Governo tem seguido de nivelar os salários por baixo. Aliás, nós temos a 4ª pior posição destes mesmos 22 países da União Europeia no respeito ao salário médio. E, portanto, não há futuro para o país se nós não tivermos estímulos verdadeiros e eficazes no respeito à produtividade. Porque é que o Governo não tem nenhuma medida no orçamento para estimular a produtividade? É outra questão que lhe gostava de fazer. Sobre os impostos, portanto, aumenta 1.600 milhões nos impostos indiretos e eu gostava que nos dissesse se é para compensar a estratégia da redução do IRS dos 1.700 milhões, porque é aí que surge o tal orçamento ilusionista. Não está a dar nada aos portugueses. E é curioso também que, tendo criticado o Governo a proposta do PSD, dizendo que ela beneficiava os rendimentos mais altos, quem tinha rendimentos mais altos, ora, o Conselho de Finanças Públicas veio dizer que a proposta do Governo beneficia o decil de rendimentos mais elevado, nomeadamente o 8º decil. Portanto, como é que justifica a posição que o Governo teve face à proposta do PSD, quando agora o Conselho de Finanças Públicas acusa a proposta do Governo desse mesmo facto? Depois, perguntar-lhe claramente, e nós temos que sair daqui a saber isto, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais insinuou que vai haver um aumento do IMI por força da atualização do valor patrimonial tributário, ou pelo menos de componentes do valor patrimonial tributário. O Sr. Ministro das Finanças já disse que não vai haver aumento do IMI. Também ouvi as suas declarações. Portanto, nós queremos saber se esse não vai haver, é só em 2024, ou se o Governo tem mesmo em vista vir aumentar o IMI a breve prazo, médio, breve prazo, 2, 3 anos, seja o que for. Não é? Porque os portugueses estão a ser esmagados com o custo de vida, já levam com os impostos indiretos e com o IUC, que eu aqui propositadamente não falei, porque seria dar ao Sr. Ministro das Finanças a oportunidade de concentrar o debate só nisso, e o orçamento tem muito mais coisas do que isso, e, portanto, gostávamos de saber qual é a posição do Governo. E uma última pergunta,
que tem que ver com as cativações. Disse que ia acabar com as cativações, depois não vai acabar, transmite aos seus colegas, outros ministros, o poder de as utilizar. Ficamos a saber que elas se mantêm a apenas um diferencial de cerca de 100 milhões de euros. Portanto, como é que responde, então, a esta incoerência do vai acabar e afinal não acaba e as cativações mantêm-se? E como é que justifica que não haja medidas de apoio às empresas que representam apenas 5% das medidas de política do Governo adotadas neste orçamento?